paz do Senhor para você. Sou a missionária Elizabeth e quero te convidar a passarmos alguns momentos de reflexão na palavra de Deus. Vai aí por escrito para você esse aconselhamento, mas eu também quero compartilhar com você através desse vídeo. Eu te agradeço pela oportunidade que você está me dando de nós juntos meditarmos na palavra de Deus e entendermos que a palavra tem solução para todos os conflitos da nossa vida. O aconselhamento de hoje é: os inesperados não podem tirar a nossa força. Não pode mesmo. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Salmo número 104, que o Senhor ele tem o controle de toda a terra, de toda a situação. A Bíblia diz no Salmo 104 que ele fundou toda a terra. Ele pôs termos sobre as águas. Ele tem todo o poder, detém todo o poder do universo. É esse Deus a quem nós servimos. Eu convido a você depois a ler o Salmo 104 inteiro, para você ver como o Senhor ele é poderoso e ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, como diz Efésios capítulo 3, versículo 20. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus tem todo o poder. O Salmo 104, ele explana bem direito, conforme toda a explanação vai mostrando o poder de Deus sobre o universo. E aí a gente termina esse Salmo 104 muitas vezes perguntando: mas se Deus tem todo este poder sobre o universo, sobre a terra, por que então eu, como filha dele, como uma criatura que está nesta terra, tenho que passar por todas essas adversidades e inesperados? E onde ele está? E cadê Deus, esse Deus que mostra que tem todo o poder? Por que ele permite que eu passe por essas coisas? Você pode questionar sobre isso muitas vezes. Ou se não fala, às vezes pensa. A palavra do Senhor mostra pessoas que também passaram essa fase na vida. Tem Asaf, né, que fala lá no Salmo 73 sobre isso. Tem o livro de Abacuque, alguns questionamentos que ele levanta. E nós somos humanos, nós sentimos às vezes a necessidade de fazer algumas perguntas ao Senhor. Mas eu quero hoje meditar com você se por acaso o teu coração tem passado essas perguntas. Por que eu estou nesses inesperados todos? E Deus detém todo o poder. Será que ele não pode me tirar desses inesperados? Em primeiro lugar, eu quero falar com você que a Bíblia nos fala que a chuva cai sobre todos, sobre os justos e sobre os injustos. Está escrito na palavra de Deus sobre isso. Então nós vivemos nesta terra, passamos limitações como justos e como injustos. A Bíblia diz no livro de Mateus 5,45 que a chuva cai sobre todos, mas nós temos que acreditar que em Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para Deus e que ele precisa, que eu e você, nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser ativada todos os dias, em todos os momentos. Em primeiro lugar, tendo paz interior. A Bíblia diz que há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, e essa diferença é exatamente no momento que vem os inesperados da vida. Nós precisamos manter sobre nós o controle de entender que a paz interior em meio às tempestades é que vai nos ajudar a não nos afundarmos. A palavra do Senhor diz que os inesperados, as aflições, elas ocorrerão para todos aqueles que estiverem na terra.
Nós clamamos pela misericórdia dele, porque o livro de Lamentações diz que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos e que ela se renova a cada manhã. Então é por essa misericórdia que a gente tem que clamar e não questionar se ele pode ou não nos livrar dos inesperados. É claro que ele pode, mas nós vivemos na terra e tem momentos que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. E nós vivemos aqui, não há como nós sermos isolados de algumas situações. Existem alguns inesperados que nós mesmos criamos, não é verdade? Algumas escolhas que não eram boas para as nossas vidas e que a gente não parou para pedir discernimento ao Senhor, para ouvir a sua voz, para entender o que ele fala conosco. Algumas escolhas nossas que às vezes a gente sabe que vai ter consequências ruins, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes somos levados a fazer coisas que vai trazer consequências ruins, não é? Se eu for para a chuva, eu vou me molhar, eu vou gripar, eu posso pegar uma pneumonia, e quando eu tiver na pneumonia, eu não posso botar a culpa em Deus, porque foi decisão minha ir para a chuva. Quando eu saio com meu cartão de crédito sem nenhuma reserva de comprar aquilo que realmente é necessário para mim e eu estouro ele, quando vêm as dívidas, eu não posso culpar a Deus, eu tenho que raciocinar e dizer: Deus, me perdoa por tua infinita misericórdia. Então existem inesperados que nós acontecem conosco porque nós não vigiamos. E esses inesperados, a gente não pode transferir a culpa para Deus. Agora, existem alguns inesperados que realmente a culpa não é nossa. Nós estávamos vivendo a nossa vida normalmente e de repente, bum, acontece aquele inesperado. É algo que a gente não estava preparado para aquilo acontecer. É algo que nós não estávamos esperando, mas eles vieram. E a palavra do Senhor diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. No Salmo 103 nos fala isso. Mas também a palavra mostra no livro de Hebreus que os discípulos deles, da fraqueza, eles tiravam força. Eles tinham força na fraqueza. E muitas vezes Deus conhece a minha estrutura e a sua. E Ele sabe que nas horas das fraquezas tem como a gente tirar força, que é a fé, a certeza, a segurança que mesmo em meio a todas as tempestades, eu não vou estar só. Vai haver um direcionamento. Ele vai usar alguma situação, alguém, alguma coisa, mas algo vai acontecer. É tirar força mesmo daquele desânimo que muitas vezes quer bater sobre as nossas vidas. Nós vimos isso com os discípulos quando estavam passando por grandes tribulações. No livro de Hebreus nos mostra a galeria dos heróis da fé, homens que passaram por tantas tribulações, mas que puderam se reerguer, tirando da sua fraqueza a força. Então, inesperados da vida não podem tirar a nossa força. Não podem tirar a nossa força. Em nome de Jesus, não se renda aos inesperados. Eles vão passar. É uma fase. Dessa fase você vai tirar aprendizados se você não se entregar. Se você não se entregar à murmuração, à amargura, a falta de alegria, a falta de buscar ao Senhor, a falta de conversar com o Senhor. A palavra de Deus nos mostra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30, Pedro lá, 22 ao 36, Pedro lá conversando com Jesus, que estava andando sobre as águas, e Jesus disse a Pedro: vem, e Pedro foi. Jesus conhecia a limitação de Pedro, conhece as nossas limitações, que às vezes nem nós mesmos conhecemos. E a palavra de Deus diz que Pedro foi até Jesus, andou até aquele barco, mas teve um momento da sua situação que ele sentiu medo e ele olhou para as profundezas das águas e quase se afundou. Mas Jesus estava lá para segurar na sua mão e para levar ele até o barco e dar a ele uma nova oportunidade de vida. Jesus não disse:
Pedro, porque você não confiou em mim, não acreditou, você vai afundar e você vai morrer. Pelo contrário, Jesus sabe e soube a limitação de Pedro, e ele também nos entende. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que tem dia que nós amanhecemos sem nenhum ânimo, sem nenhuma força, mas ele também entende que a gente não pode se prostrar diante desse desânimo, que a gente tem que levantar, pedir a ele graça, pedir a ele força, pedir a ele novas estratégias, pedir a ele para caminhar sem olhar para trás, viver o presente e não trazer o passado para o presente e não pegar o futuro e querer encaixar no presente. Sabe por quê? Porque esses tempos eles foram criados cada um no seu determinado lugar. O passado, quando eu estou no presente e quero viver o passado, isso me leva à depressão. E quando eu estou no presente e quero trazer o futuro, isso me traz a ansiedade. Então, que em nome de Jesus, eu e você não venhamos nos entregar ao inesperado, mas que ele nos faça alavancar, ter força para prosseguir, notar onde foi que foi, se esses inesperados foi eu que criei, ou se foi as situações da vida que foram criadas, mas mesmo assim, ele não pode tirar a minha força e nem a sua para prosseguir. Vamos orar para que o Senhor Jesus nos dê essa força para que nós venhamos prosseguir em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar esta vida que está aí ouvindo esta palavra. Que em nome de Jesus, se por acaso está passando por algum inesperado muito forte, que tenha abalado um pouco as suas estruturas, Pai, que em nome de Jesus, tu reerga essa pessoa, tu dê força, tu dê estratégia, direcionamento, que em nome de Jesus todo desânimo seja repreendido, que o ânimo, a força, o vigor, a alegria, a paz interior seja renovada neste coração. Em nome de Jesus, a tua palavra ela não volta vazia, ela encontra o coração e faz morada, e ela vai encontrar este coração, vai fazer morada e vai fazer esta pessoa se levantar desta fraqueza, desse inesperado e dizer: há uma chance para a minha vida. Eu vou me levantar, eu vou me reerguer e eu vou continuar. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja aí sobre você. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde a tua alma em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, um abraço grande da missionária Elizabeth.